Olá, meus caros, vocês vão ouvir agora o podcast Entreaberto. Eu sou a Thay e convido vocês para embarcarem junto comigo nesse mar de ideias e reflexões. Fiquem à vontade e vamos começar. Olá, meus caros, bom dia. Hoje é dia 2 de abril de 2025. Agora são 10h15 e hoje está um dia chuvoso. Os melhores dias, inclusive. E hoje eu quero iniciar falando de uma tretinha. Como sempre, as piores coisas saem do Twitter. E eu entrei um dia no Twitter, só que antes de entrar no Twitter, eu abri o Instagram. E aí eu vi umas pessoas postando nos seus stories, nos seus feeds, fotos dela animada, tipo um desenho animado. E eu, tá, beleza, ok, né? Mais uma febre coletiva, onde todos replicam comportamentos. Aí, beleza. Abri o Twitter e vi alguns famosos como Luba postar uma arte feita por IA de uma foto dele com o seu gato, muito bonitinho e tal. E, poxa, eu cliquei pra ver os comentários e as pessoas sentando a porrada no cara e eu não entendi por quê. E aí depois começou a surgir um monte de gente falando, querendo cobrar dessas pessoas por elas estarem fazendo arte com IA. Eu não entendi por quê. Por que que as pessoas teriam que dar satisfação por elas terem feito uma brincadeira com uma foto delas? Aí a treta é mais embaixo ainda. Aí eu descobri que algumas pessoas estavam bravas por conta da IA fazer arte e existia um medo de artistas, eu acho que desenham de verdade, de, de perderem com isso por conta da IA fazer o que eles levam um tempo pra fazer, a IA fazer em menos, sei lá, de 5 minutos, sei lá. Aí surgiu essa idiotice aí de que... Aí, tipo assim, os artistas acham que as IAs vão roubar o trabalho deles, tipo assim, porque o que eles demoram pra fazer, a IA faz em menos de 5 minutos. Tá meio que essa briga ali, e aí eles estão exigindo dos famosos porque estão usando. Cara, eles só fizeram uma brincadeira, só usaram. Mas, tipo, eu entendo esse medo com IAs, né? Só que, cara, arte é uma coisa tão da alma, tão profunda, que, tipo assim, a IA pode realmente fazer um desenho bonito ali e tal, mas o que sai do núcleo do ser humano, a IA não consegue reproduzir, que é pôr alma no negócio. Tipo, pode ser um desenho mais bonito ali, só que vai ser só um padrão que a IA vai pegar e vai replicar. Não tem nada assim de original. O ser humano, ele consegue ser original. Ele consegue ser autêntico. Imagina, tipo, uma arte. Tá, vai ser só uma pintura num quadro. Mas e quando a pessoa cria aquela arte e quer dizer alguma coisa? A a arte por IA, ela pega vários padrões e replica. É como se fosse essas merda de música sertaneja, tipo, um faz e o outro pega aquele padrão e replica. Não tem nada profundo ali. É só um monte de repetições.
E é o que a IA faz, cara. Tipo, pode ser bonito a arte ali, pode, mas não tem alma, entende? Eu não vejo, tipo, como um perigo pra arte. Agora, eu entendo o medo de IAs futuramente e já agora acontecendo por conta que eu acredito que em alguns anos não vai ter muito emprego. Professores não vão existir mais porque vai ter um robô ensinando. Meio que já existe isso. Existe o aplicativo Prática, acho que é esse o nome, onde te ajuda, te auxilia a aprender a falar inglês. Eu achei isso excelente, sabe? Porque realmente é de grande ajuda, porque às vezes a gente tem vergonha de iniciar uma conversa em inglês com outra pessoa pelo medo do julgamento, certo? E ali no aplicativo ele vai te ajudar na pronúncia e tal. Eu achei isso excelente. Agora imagina isso sendo replicado. IAs ensinando matemática. Com certeza já tem. Mas, tipo, uma IA assim com uma fisionomia humana te ensinando como se fosse um professor de verdade. Porque as pessoas elas já não querem. Elas não querem sair de casa, pegar trânsito, ir para um curso, ir para a escola. O mundo tá ficando cada vez mais preguiçoso. Vamos começar por aí, que estão deixando cada vez mais fáceis as coisas por conta do ser humano que está sempre correndo. Antigamente, tipo, sei lá, antigamente as pessoas iam pra cozinha. Vou fugir um pouco do assunto, mas é para vocês entenderem. Antigamente as pessoas iam pra cozinha, cortavam ali batata, cenoura e faziam sua comida. Hoje em dia você vai no mercado, já tem uma bandejinha com a batatinha cortada, com a cenoura, tudo prontinho pro ser humano não perder tempo, para ele viver mais. Só que ele não vive nada, entendeu? Mas voltando ao assunto, as coisas estão cada vez mais fáceis. As IAs estão tomando conta. Algumas pessoas vão ficar sem emprego e vai exigir adaptação, se reinventar. Agora, eu não vejo eu não vejo sentido nessa briga sobre arte da IA e tal. É contra os famosos, né? Tipo, o cara foi ali, fez um filtro, ele só quis brincar. Aí você vai exigir do cara, cobrar do cara, que negócio é esse, sabe? E eu, eu utilizo a IA, eu utilizo o chat GPT eu faço perguntas a ele para esclarecer dúvidas que me ajudam. A partir do conhecimento que eu obtenho ali, eu consigo criar algo meu, colocar alma naquela criação. Quando eu comecei o podcast, antes de começar o podcast, eu estava pensando em nomes. E aí eu passei a ideia pro chat GPT do que mais ou menos eu queria. E os nomes que ele me deu ali eram coisas completamente ridículas. Porque ele não conseguia captar a essência do que eu queria transparecer. Você entende? E vai ter pessoas que vai só pegar a ideia ali e vai só a ideia ali que o chat GPT vai lançar, vai copiar, vai colar e vai lançar aquilo ali sem nem se preocupar se tá com alma ou não. E vai ter gente que vai querer repassar uma profundidade, que foi o que eu quis fazer, tipo. Esse nome do Entreaberto não surgiu nem na IA. Surgiu a partir de algo meu. Porque eu queria transparecer uma coisa e veio o nome e eu consegui. A IA não conseguiu fazer isso, sabe? Tem as IAs que fazem música, ela pode pegar tudo bem um padrão de palavras, um padrão de sentimento, mas ela não consegue nem sentir alguma coisa, entende? Ela só vai pegar padrão de como funciona a música no mundo e vai montar ali e vai ficar uma bosta, cara. Vai ficar uma bosta, porque não tem alma, não.
Não tem alma, não tem profundidade, não tem humanidade naquilo. Vocês estão ligados naquele meme do Will Smith que ele pergunta pro. Que ele fala pro robô que ele nunca conseguiria fazer uma arte como alguém lá, não lembro quem, um famoso. E o robô pergunta: e você conseguiria? Ele no primeiro momento não tem resposta, tipo, ele diz que, eu acho que ele fala que não conseguiria. Mas, cara, todo ser humano é capaz de reproduzir alguma coisa, se ele coloca empenho e foco. Lógico que seriam anos de aprendizado se ele já não tinha aquele talento, aquele dom para começar, entendeu? Mas talvez ele fosse capaz, sim, de produzir uma grande obra. Só que robôs, eles conseguem reproduzir em menos de 5 minutos. Mas é aquilo que eu falei, não tem alma. Algumas pessoas vão conseguir vender as artes de robô para quem não liga para isso. Para quem busca significado, busca profundidade nas coisas, não vai gastar dinheiro com uma obra de IA. Eu, pelo menos, acho isso, né? Não sei, a humanidade sempre me impressiona. Eu acho que o uso de IAs deveria ser somente para esclarecer dúvidas. Usar uma ferramenta como se fosse um professor. E a partir dali, você se empenhar em ser em ser a criação, em ser a pessoa que inicia algo. E não o contrário, não dar uma ideia para uma IA e fazer com que ela faça tudo pronto para você, cara. Eu não vejo sentido, mas eu entendo que tem gente que faz isso. Tem gente que não liga para a profundidade e sabe a fórmula de que gera dinheiro e aí só vai usar IA para replicar as coisas que já estão gerando dinheiro no mundo. Enfim, aí eu li um comentário de um cara que falava sobre quando a empresa da família dele, que era uma locadora na época, foi engolida pelo mercado streaming, que é teve a locadora e aí lançaram o que depois da locadora? Primeiro teve a fita cassete, né? Aí depois teve a locadora de DVDs. Depois disso, acho que lançaram o mercado Netflix, ou acho que era. Acho que entrou tipo Netflix e outras coisas. Não sei muito bem a ordem. Aí ele conta que a família ficou triste, obviamente, mas que ao invés de ficar só lamentando, resolveram tentar se adaptar a um novo. E as coisas estão acontecendo muito rápido. A tecnologia, tipo, tá tomando conta, mas eu acho que sempre dá pra se reinventar. E, tipo, talvez vai chegar uma hora que não vai dar mais. Sei lá. Ou talvez lá na frente vai ser necessário o trabalho feito por um humano. E aí o humano seja necessário novamente. Vocês acham que isso vai acontecer? O que vocês acham que vai acontecer? Eu fico doida quando eu penso nessas coisas. Porque, tipo, olha o degrau extremo que alcançamos até o momento. Tem mercados lá na China que não precisam mais de você ir até o caixa, porque é só você colocar o seu item para uma máquina e você automaticamente já paga com seu saldo ali. Não exige mais um ser humano ali no caixa para fazer a contagem para você. É um pouco triste, porque a pessoa que estava ali, que poderia ser caixa, perdeu o emprego, né?
Aí eu fico pensando, cara, será que lá na frente o ser humano vai ser exigido de volta? Eu vi um filme outro dia. Eu vi um filme outro dia que era com a Megan Fox, né? Ela era robô. E aí o cara lá, ele tinha a família dele e a mulher dele teve um problema de saúde, ficou uns dias, um tempo no hospital por conta do coração dela. E ele era pedreiro, assistente pedreiro. E aí, cara, ahn, metade da equipe dele, dos pedreiros, foi demitida por conta da que a empresa contratou robôs por serem mais rápidos. Não adoeciam, eram mais fortes e tal. E tipo, cara, imagina. E aí eles iam precisar de um único o ser humano para ficar ali observando aquilo, observando como que eles estavam trabalhando e tal, para dar o relatório depois, né? Mas tipo, imagina, cara, você consegue imaginar que que tipo, eu fico pensando assim, cara, tá, tudo bem. O ser humano vai ali, ele cansa, ele precisa de comer, ele precisa que você pague o benefício disso, disso, disso. E aí a empresa não quer pagar. Aí é menos um gasto para ela. Aí ela vai e contrata um robô que faz, sei lá, a obra antes do prazo. Só que ela tem que gastar com um programador, tem que gastar com um técnico de alguma coisa. Meio que não dá no mesmo, tipo, é só o trabalho que vai ser entregue mais rápido. Será que? É, botando no papel talvez até dê mais em conta, né? Mas aí eu fiquei pensando sobre mudança de mentalidade. Porque a família dele teve que aceitar o que havia chegado no mercado era muito mais fácil e acessível do que manter a sua locadora aberta com as contas chegando, né? Imagina, você senta no sofá, coloca ali Netflix, papapá, ou Amazon, sei lá, Globoplay, tudo, todos esses, todos esses, essas plataformas de streaming aí, que você paga R$ 25 e assiste os negócios. Nem lembro quanto que era um DVD na locadora. Mas era maneiro, né, na época da locadora. Mas enfim, aí a família teve que fechar as portas, né? Ela teve que mudar a mentalidade. Sair da ignorância de achar que já sabia tudo. De aceitar sem inovar. Porque eu tenho certeza, cara, que outras pessoas devem ter continuado com as suas empresas abertas até falir. Porque se recusaram a sair da ignorância. Sei lá, por achar que seria passageiro. Sei lá. E, cara, tipo, não é triste quando as pessoas se recusam a sair da ignorância? Eu não tô aqui dizendo também que eu seja a sábia, mas falo como alguém que luta todos os dias para ir contra as crenças impregnadas desde a infância, porque eu fui por muito tempo muito ignorante. Agora eu posso ser um pouco ainda, mas eu tô sempre. A questão é que agora eu tô sempre refletindo sobre os meus atos. E na época da adolescência eu não fazia isso. Então, mudar a mentalidade é algo difícil, mas mais difícil ainda é levar uma vida ancorada pela ignorância. Eu não sei vocês, mas como eu falei, no tempo da adolescente, a gente transbordava ignorância extrema, de burrice mesmo, por causa do cérebro mal formado do adolescente. E nesse tempo a gente era revoltado, a gente não dava ouvido para os pais, e até então, tipo, nessa época, eles tinham razão sobre muita coisa. Ainda que errassem aqui e ali, tinham razão. Tentavam nos orientar bem. Aí a gente fica adulto e sente vergonha das coisas que a gente fazia. Eu pelo menos sinto, e eu sinto vergonha até hoje. Se eu falar alguma coisa aqui hoje,
e eu for pensar sobre isso depois e eu achar alguma cagada que eu tenha dito, no outro dia eu vou estar com vergonha de ter dito isso, entendeu? Porque eu tô sempre refletindo. E aí a gente se torna adulto e o negócio reverte. Nossos pais viram adolescentes rebeldes, resistentes a qualquer ensinamento que a gente possa sugerir, como se só eles fossem a voz da razão e nunca errassem, só eles são certos. A crença deles é muito forte. Eu não sei se todos os pais são assim, mas alguns se recusam a mudar algumas coisas que fazem de errado, sair da ignorância. E tem adultos também que nunca saíram da sua fase de adolescência que continuaram em total ignorância. Se recusam a mudar a mentalidade, se recusam a mudar algumas atitudes. Se recusam a ser mais aberto às coisas. E eu antigamente era totalmente ignorante, eu não aceitava muita coisa por besteira. Por besteira mesmo, era qualquer bobagem. Tipo, se tivesse um gosto diferente do meu, eu já não queria nem conversar com a pessoa. Se falava algo diferente da minha opinião, eu já ficava na defensiva e falava com ironia com a pessoa. Não conseguia ter uma conversa em que chegasse a algum lugar porque eu achava que eu estava certo, que já sabia de tudo. Hoje em dia eu consigo sentar e conversar com as pessoas e ouvir o que elas têm a dizer. E mesmo que aquilo me incomode um pouco, alguma crítica à opinião, eu ainda tento encontrar sentido no que ela está tentando me dizer, porque eu sei que é uma crença dela. E aí eu luto contra as minhas crenças e aí eu chego em algum lugar, entendeu? Aquilo que a pessoa me diz não fica engavetado, eu fico dias pensando sobre. E foi difícil mudar esse meu jeito. Porque as pessoas falam, ah, mas eu sou assim. Mas eu sou assim, mas você não é assim. Você escolheu permanecer assim, é diferente. É uma escolha a gente ser escroto. É uma escolha continuar tendo as mesmas atitudes que te levam pro buraco. E mudar a mentalidade exige você passar por cima daquilo que até então você acreditava. Exige você se policiar sobre as coisas, exige, sei lá, muita atenção e exige quebra do ego, que é você aceitar que você não é tão bom quanto pensa que é, mas que pode melhorar. E aí tem uma frase que eu fiz outro dia, um tempo atrás, aí, enquanto eu refletia sobre o quanto eu já havia melhorado e quão merda eu era. Eu escrevi isso e eu vou pôr na tela aí. E eu escrevi assim: apesar dos seus erros, sempre há tempo para corrigir-se. O que não pode é viver em lamentação, sendo a vítima de si mesmo. Decida melhorar e melhore, seja nos dias bons ou ruins. E é isso, sabe? Tipo, a gente tem a mentalidade de se inovar sem ficar tentando achar culpados pelo que aconteceu no passado. Fechar as portas do antigo eu e iniciar um novo projeto. E mesmo passando por algo muito ruim, assim, que as coisas estejam difíceis, é continuar reconhecendo seus erros, continuar tendo atenção plena com as coisas que você diz, com as coisas que você faz, porque vez ou outra a gente vai ser ignorante, entende? Que é um processo longo, é demorado, é dolorido, mas é como eu falei, mudar a mentalidade é algo difícil. Mas mais difícil ainda é levar uma vida ancorada pela ignorância. Porque, tipo assim, enquanto você for burro, cara, enquanto você for. Burro no sentido não só de pouco conhecimento, mas enquanto você for desleixado de
de aceitar que tá bom ser assim pra sempre, ser desse jeito, onde desse jeito assim, onde você não consegue conversar com as pessoas porque você acha que tá certo sobre tudo, ou ela pensa diferente de você e você acha que é melhor que ela por 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 pensar diferente, porque você acha que tá lutando por uma causa. O exemplo que eu dou disso é sobre política, né? Um brigando com o outro, esquerda e direita, e aí tem o meio. E aí tem as pessoas que realmente não dão a menor bola para aquilo ali, que esse é o meu caso, porque eu sei que é tudo um teatrinho. Mas tirando isso, eu não. A pessoa pode ter votado na esquerda ou na direita. Eu tenho certeza que ela tem algo a acrescentar na tua vida, mesmo ela tendo votado na esquerda ou na direita. Ela tem algum conhecimento. Então, deixar de ser ignorante é isso. É tu aceitar que, mesmo a pessoa tendo algo diferente de ti, acreditando em outra coisa diferente de ti, eu tenho certeza que ela tem algo de bom a te ensinar, entende? Mas é curioso como as pessoas acham que são donas das pessoas, donas dos seus ídolos, digamos assim, só porque elas seguem ou são inscritas de alguma maneira. Elas simplesmente elas simplesmente colocam a pessoa em uma situação em que ela tem que se posicionar sobre algo o tempo inteiro. Elas não conseguem, tipo, só olhar a brincadeira que o cara fez ali sobre a arte, tipo, eu vi várias pessoas replicando esse comportamento de, vou fazer uma fotinho com IA, vou deixar minha foto aqui em desenho. Eu vi várias pessoas fazendo isso. Eu olhei e disse, tá bom. Só isso, sabe? Tipo, que legal. E não disse mais nada. E algumas pessoas só comentaram, tipo, coisas negativas e falando que a pessoa tinha que se posicionar, que não sei o quê. Aí já começava com um hate mais profundo, chamando a pessoa de várias coisas, acusando a pessoa de várias coisas. Eu li coisas horríveis sobre o Luba. E eu nem conheço o Luba, assim, pessoalmente, obviamente. Eu acompanhava ele, me parece ser um cara legal. Eu não acho que ele seja todas essas coisas que foram citadas por algumas pessoas. Eu acho que as pessoas estão sem noção, sabe? Sempre tem que. Elas não conseguem só olhar um negócio, apreciar, achar bonitinho e seguir a vida. Elas têm que serem escrotas, cara. Tem que cobrar da pessoa. Você tem que se posicionar porque está ferindo os outros artistas, sabe? É um pouco bizarro. O uso da IA, cara. O uso da IA ajuda e eu acho que retarda um pouco o ser humano. Porque fica tudo muito fácil, tudo muito rápido. Cara, antigamente, assim, eu sempre falo de antes, porque quando a gente tinha que fazer um trabalho de escola, tipo aqueles resumos, você tem que resumir a página do livro tal. Aí, beleza, você ia lá, você tinha que ler o negócio e você tinha que aprender a resumir o que estava sendo dito ali no livro. Hoje em dia, a molecada, eu tenho certeza que usa o chat GPT ali para resumir um trecho. Claro que eles vão ter que digitar
toda a imagem, todo o texto do livro, né? Mas aí a resposta tá ali, prontinha para você. E aí tem as IAs que fazem música. E aí eu vi propaganda de aplicativo, baixa o aplicativo agora e crie sua música. E várias pessoas achando incrível e tal. E eu só pensando, cara, que bosta isso. Porque as pessoas não estão colocando mais a sua essência nas coisas. Elas só querem uma fórmula rápida para ganhar dinheiro. Não tem sua essência, não tem. Elas não conseguem, elas não expressam mais a sua arte. Não expressam mais o seu interior. Elas simplesmente colocam ali a ideia e deixam a IA criar. Aí a IA faz a música. Você não tá colocando nada seu. O pior ainda é quando o cara cria a música e ainda diz que ele que fez. É tão tosco, cara. Aí tem IA pra fazer arte, tem IA pra fazer música. Só que nada disso tem alma. É uma fórmula rápida. E eu me pergunto, por que as pessoas estão ficando preguiçosas de pensar, de usar o seu cérebro? Elas não querem, tipo, perder um tempinho ali usando seu cérebro e criando algo seu. Porque elas já querem partir para outra coisa, entende? Aí querem cortar aquele tempo e colocar a IA para produzir um negócio para elas. Só que isso não ajuda, cara. Isso te retarda porque você não tá fazendo uso do seu cérebro, de tudo que o ser humano tem a oferecer. Você está negligenciando o seu futuro potencial. Você tá jogando sua vida para uma máquina, entendeu? Eu acho isso preocupante, cara. Como eu falei, eu uso o ChatGPT, mas para mim é só uma forma de conhecimento. Eu tenho uma dúvida, eu vou, pergunto, estendo aquela conversa ali até eu esclarecer todas as minhas dúvidas. Eu não chego pra IA e falo, ChatGPT, faça isso pra mim, elabore tal coisa pra mim. Eu não faço, cara, porque eu sei que aquilo não tem alma, entende? Então eu elaboro perguntas que me esclareçam e a partir dali eu crio. E é só que as pessoas não fazem assim. Elas pegam uma IA, elas pegam uma IA e falam, GPT, faça um poema pra mim. GPT, faça uma música pra mim. E ele só vai replicar aquele padrão que tá gerando dinheiro no mundo, só que vazio, entende? E nesse meio tempo onde a máquina tá criando pra você, você não tá usando o seu cérebro. Você não tá criando nada, se forçando a pensar em algo. E, e cada vez mais a sua cabeça vai ficando oca, porque você não tá utilizando. Você só utiliza o seu cérebro para futilidades, para besteiras. E o ser humano tá assim, cara. Além de estarem super ansiosos e querendo as coisas o mais rápido possível. Estarem querendo as coisas o mais rápido possível. E querendo que o vídeo tenha 30 segundos. Porque se tiver um vídeo de 20 minutos, o jovem morre hoje em dia. Não aguenta ver 20 minutos num vídeo. Só quer um vídeo tipo de 1 minuto no máximo. 1 minuto no máximo, senão o jovem já fica entediado. Porque não consegue prestar atenção. Já quer partir para outra coisa para se saciar. Então, eu acho preocupante, cara. Eu acho preocupante o uso demasiado de IAs. E essa questão da briga, como eu falei, a máquina replica, mas ela replica sem alma.
Vai ter gente procurando a arte com significado e vai ter gente que não liga pra isso, pra significado das coisas, que vai querer só uma tela bonitinha pra colocar na sua sala. Eu não sei quem vai lucrar mais com isso, porque visto que a humanidade tá em decadência, é bem possível que um cara que utilize a IA consiga vender mais quadros que um artista de verdade, porque isso já acontece, sabe? Isso já acontece. Às vezes tu vê um cara na rua, um puta desenhista. O cara desenha com perfeição. E ele vende a arte dele ali por R$ 20. E um merda faz uns rabiscos. Uns rabiscos, joga tipo uma tinta numa tela. E o cara vende aquilo por 20 mil. Então meio que a injustiça já existe, sabe? Não é a IA que atrapalha o artista. É os caras metidos a artistas que atrapalham o verdadeiro artista. Eu vejo dessa forma, pelo menos. Não sei o que vocês acham. Não sei se vocês utilizam IA. Mas se utilizam, cara, usem o cérebro de vocês. Não fiquem dependentes de uma máquina. Entende? Usem para esclarecer suas dúvidas, mas não deixem de colocar a essência de vocês no papel. Não deixem de criar coisas, ser originais, ser autêntico. Mantenha a dedicação com as coisas. Não fique desleixado, sabe? Aprecie coisas, né? O mais importante. É o que eu tenho feito, eu sempre fui assim, na verdade, tipo, de apreciar coisas. E parece que algumas pessoas se incomodam com isso. Eu sou o tipo de pessoa que se eu tô comendo uma fileirinha de bainha de chocolate e outra pessoa está comendo comigo, a fileirinha dela, ela termina primeiro que eu e eu ainda vou estar na primeira. Porque eu aprecio as coisas lentamente. Então eu nunca, até hoje, assim, eu não me tornei o tipo de pessoa que quer as coisas rapidamente, sabe? De pegar e ver vídeo. Eu gosto de ver vídeos longos. Não gosto de ver coisa de 30 segundos. E as pessoas têm se incomodado. Cara, olha isso. As pessoas têm se incomodado com o fato de eu demorar para zerar um jogo como se o canal fosse de speedrun. Como se fosse minha obrigação. Minha obrigação é terminar um jogo em 2 dias. Como se eu não tivesse nada melhor para fazer da vida. O público gamer é um asco de atrocidade. É um tipo de público que eu não quero ter, sabe? Porque é um público que acha que é dono de você, que é dono da sua vida. Cara, tu não consegue apreciar, tipo. Eu não tenho muito tempo pra fazer live e quando eu vou fazer, cara, eu só quero curtir o jogo. Eu não tô ali pra zerar em 30 segundos o jogo. Eu tô ali pra explorar cada detalhe do jogo, pra tentar platinar o jogo, entendeu? Pra tentar platinar. Se eu gostei muito do jogo, eu vou tentar platinar ele. Se o jogo não foi lá essas coisas pra mim, eu não vou ficar, eu não vou ficar em volta disso porque isso não é tão importante pra mim. Platinar um jogo não é tão importante. Mas é a experiência ali do quão agradável está sendo. E as pessoas têm se incomodado, cara. Tipo, chegou na live
eu ainda estou jogando tal jogo. Aí a pessoa vem e fala: "Ah, ainda está nesse jogo?" Tipo, sim, cara, eu ainda estou nesse jogo. Eu tenho uma vida por trás. Eu não fico fazendo 6 horas de live aqui pra zerar o jogo pra agradar alguém. É bizarro, cara. E não conseguem. Eu não entendo por que que não conseguem entender que eu sou o gamer raiz. Aquele lá dos anos 2000. Eu cresci vendo isso, sabe? Vendo meu amigo explorar cada canto do jogo, jogando com o dicionário do lado, sem ter o zangado ali pra te ensinar como, como, como terminar tal fase, onde estão as áreas secretas. Não, cara, era tudo manual, era tudo você pensando, e isso levava dias às vezes. Enigmas levavam horas, talvez, para serem resolvidos, ainda mais que estava em inglês. Eu cresci vendo isso, cara, vendo a dificuldade. E através da dificuldade você conseguia apreciar o jogo, entende? Sem aquela pressa, sem aquela pressão de, ai, nossa, eu tenho um prazo para terminar esse jogo. Não, cara, eu aprendi a curtir as coisas. E eu não entendo por que que as pessoas ficam incomodadas com isso. Quando eu chego ali, se eu quiser levar um ano jogando o mesmo jogo, eu vou levar, tá ligado? E foda-se. Você não quer ver o meu canal porque eu tô jogando aquele jogo? Não vê, caramba, eu não tô obrigando ninguém. Entende? Eu não sei que alucinação é essa que as pessoas acham que são donas de alguma coisa porque elas seguem, porque elas são inscritas. Aprendam a ser seres humanos educados, não serem dessa maneira ignorantes. Eu não sei como é pra você, sabe? Eu vejo pessoas assim, streamers que fazem speedrun de jogo, sabem as áreas do jogo, que jogam e rejogam jogos. E aí é com eles. Eu, por exemplo, assim, por que que eu aprecio o jogo? Porque eu não conseguiria voltar a jogar ele novamente. Eu tenho esse problema. Se eu vejo um filme, dificilmente eu vou ver ele de novo. Exceto Homem-Aranha e Motoqueiro Fantasma. Motoqueiro Fantasma, que eu assisti, eu acho que 6 vezes os dois. Porque é muito bom. Homem-Aranha 3 e Motoqueiro Fantasma. Ai, muito bom. Acho que sempre que eu for assistir eles de novo, eu vou ter a mesma sensação da primeira vez. É inexplicável. Mas dificilmente eu volto a rever um filme. Só se passa muito tempo. Agora com o jogo, cara, eu não consigo voltar pra um jogo que eu já terminei e voltar e jogar ele. Jogar ele de novo. Porque, tipo assim, geralmente as pessoas jogam numa dificuldade normal e depois elas jogam de novo pra jogar na maior dificuldade, pra ver se vão conseguir. Eu, eu já jogo, tipo, na última dificuldade, que foi uma coisa que eu aprendi com um amigo meu. Porque eu não sei, eu gosto do lance desafiador de você conseguir passar de uma fase na maior dificuldade. Não tô querendo ser arrogante aqui, antes de mais nada. Não tem nada de errado em eu querer jogar numa dificuldade e não tem nada de errado em você querer jogar no normal. É cada um com seus gostos, entendeu? Então, como eu jogo já na última dificuldade e quando eu finalizo aquele jogo, eu não sinto necessidade de ter que jogar de novo. A não ser que eu esteja querendo platinar, ou o jogo tem áreas secretas e que eu queira descobrir e tal. Aí eu até jogo de novo. Mas no mais eu jogo uma única vez pra já, pra já trazer outro game, entende? Agora, eu tô jogando um game que é muito gostosinho, cara. Eu sei que vai ter gente que já sabe qual jogo que é o Raft, né?
Jogo de sobrevivência. Jogos de sobrevivência, eles me atraem mais, eles... Eu gosto bastante. E o Raft é aquele joguinho gostosinho pra você jogar com amigos, pra você passar horas ali. Então, eu demorei a zerar ele. Ainda falta algumas partes e tal. Mas, tipo, eu levei uma semana pra explorar uma ilha. Aí a pessoa chegava no meu canal, você ainda tá aí, não sei o quê. Tipo assim, eu não entendo a pressa das pessoas para com as coisas. Eu juro que eu não entendo. Por que que você tem que jogar um negócio e terminar em 2 dias? Por que que você tem que ser tão precoce com a vida, assim? Sabe, eu sempre falo isso, é tão tosco. Mas eu aprecio as coisas como degusto um vinho, lentamente. Ui. Não, sem zoeira. Mas eu me incomodo com isso, eu não consigo entender, sabe? Por que a pressa com as coisas? Por que que o streamer tem que ter a obrigação de terminar um jogo em 2 dias, às vezes em menos? Porque o fulano lá terminou esse jogo em tantas horas. Porra, parabéns pro fulano. Só que eu acho que ele jogou e ele não sentiu nada do que o jogo queria transparecer. Não absorveu nada da profundidade do jogo. Eu ligo para essas coisas, eu me importo com cada detalhe, com cada experiência que eu queira obter ali com o jogo. Eu me importo, cara. Essa sou eu me importo com essas coisas. Se você não se importa com essas coisas, é simples, cara. É só você não me assistir no dia que eu estiver jogando aquilo ali e ir assistir outra pessoa. Não tem problema nenhum, sabe? A minha live ali é pra entretenimento. Não é pra, não é pra bater meta de alguma coisa. Tipo, eu não sou esse tipo de pessoa, sabe? Que vai pegar uma coisa e vai enlouquecer jogando. Porque eu não tenho muito tempo, cara. Eu faço várias coisas no dia. E quando eu não tô em live, eu tô ocupada tentando criar alguma outra coisa, geralmente pro podcast. Então eu não vou ter tempo de ficar 6 horas ali jogando um negócio. Porque live você para ainda no jogo pra conversar. Antes, cara, quando eu jogava, por exemplo, eu gosto muito, muito de medalha de honra. Eu jogava medalha de honra, eu acho que eu zerava em 2 dias. Porque eu ia jogando um episódio atrás do outro, sabe? Mas eu não fazia live, eu jogava em off e eu tinha bastante tempo livre. Quando você tem bastante tempo livre, você vai ficar jogando um negócio até. Só que muito provavelmente eu não peguei. Se tinha colecionável naquela época, eu não peguei. Algumas coisas eu devo ter deixado pra trás, assim, se tinha, né? Esse modo de conquista e tal. Mas eu zerava em 2 dias. Acho que talvez até em um, porque eu ficava o dia inteiro no videogame do meu primo. Mas assim, eu não tava fazendo speedrun, eu jogava tranquilamente, sabe? Que nem quando você vai jogar Diablo, você explora. Se você tem toque, você explora cada cantinho do mapa pra tirar aquela parte escura do mapa, sabe? Eu faço mais ou menos isso com jogos. Enquanto eu não fui em todos os detalhes, eu não saio eu não passo o capítulo, entende? E é por isso que eu não entendo por que as pessoas não conseguem apreciar mais nada. Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Não teve caixa anônima, mas vocês sabem o que fazer. Só acessar o link aí embaixo. E obrigado por terem escutado até aqui. Espero que tenham gostado. E assim, talvez o áudio aí saia um pouco com barulhinho de fundo, mas é porque estava chovendo aqui na cidade hoje e infelizmente eu só tinha um dia de hoje para gravar, então me desculpa aí pelo ruído de chuva ou sei lá. Então é isso, gente. Continuem a fazer suas perguntas para o Caixa Anônima. O link está na descrição desse vídeo. Muito obrigado e valeu. Valeu e fui!